Vistas as primeiras páginas dos jornais, vamos ao comentário. Hoje é nosso convidado António Jaime Martins. Tomou posse esta semana como Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados. Muito bom dia, seja bem-vindo. E começa por destacar um caso de corrupção. É um caso de alegada corrupção no Estado, que é destacado e é a primeira página no Jornal de Notícias, em que, alegadamente, luvas de 100 mil euros, foram exigidas luvas de 100 mil euros para fugir ao fisco, portanto, para o Estado, enfim, alguma contribuição de alguém que poderia ter influência na decisão para o Estado perder o processo. Situações destas que trata-se de uma alegação e, portanto, carece de ser investigada, têm que ser de uma vez por todas banidas do Estado. Porque estamos a falar de uma jurista e de uma funcionária das finanças que alegadamente Estamos a falar de um jurista, alegadamente de um jurista que representa o Estado numa execução fiscal ou numa impugnação judicial de uma cobrança que está a ser feita pelas finanças. A primeira coisa que se pode dizer sobre isto é exatamente que o Estado não deveria ter juristas a pugnar pelos seus interesses. Quer dizer, não faz sentido que o Estado não tenha advogados a defender a posição da Fazenda Pública nestes processos. São processos complicados, de elevada tecnicidade. E, portanto, não faz sentido que sejam meros juristas a defender o Estado. E, portanto, aqui, uma das coisas que precisamente entendo é que nestas matérias de direito fiscal o Estado deve recorrer a advogados para defender os seus interesses nas execuções fiscais. O que não está a acontecer e que tem consequências negativas, não só em termos depois de performance do Estado nesses processos, e está em causa o dinheiro dos contribuintes, como também depois criam situações destas, porque são funcionários, há aqui juristas funcionalizados ao Estado, e portanto devia haver aqui o patrocínio assegurado por advogados. De qualquer forma, estas situações de corrupção no Estado são de banir a todo o trânsito, sobretudo quando se verificam em matéria de justiça, não é? Em que não podem ocorrer de maneira nenhuma. E o facto de serem resolvidos mais rapidamente, ou seja, de não se arrastarem muito tempo nos tribunais, pode ajudar para que isso aconteça? Pode. Obviamente que a rapidez, a celeridade é uma das características que a justiça tem que ter. Aliás, nos tribunais administrativos e fiscais, é uma das características que seguramente não tem, porque são dos tribunais mais lentos que existem no sistema judicial português. A justiça administrativa e fiscal é uma justiça paquidérmica, por falta de meios, por existência de muitos processos, de muita pendência. Agora, também não é pela desjudicialização destes processos que lá chegamos. É por dar meios aos tribunais, é por fornecer meios aos tribunais, mais juízes, com o corte nas mais verbas, tribunais. Como é que é possível fazer isso? Pois, isso é um problema que não me compete a mim resolver. Como Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, compete-me a mim indicar ao Estado caminhos para resolver os problemas na Justiça. Não me compete a mim arranjar dinheiro para resolver, naturalmente. Destaca também uma notícia que vem no Correio da Manhã, a tragédia no Meco. Como é que tem visto estes últimos desenvolvimentos? É aqui dito que famílias processam sobreviventes. Eu penso que não será bem isso que estará em causa. O que está em causa é que morreram 6 pessoas, 6 jovens, em circunstâncias não apuradas, em que há um sobrevivente. Naturalmente, o Ministério Público, e havendo 6 mortes, o Ministério Público irá investigar. E irá investigar as circunstâncias em que essas mortes ocorreram. Portanto, compete ao Ministério Público, por obrigação de promoção da ação, do inquérito judicial, incumbe ao Ministério Público averiguar as condições em que estas mortes ocorreram. E, portanto, havendo sobreviventes, havendo um enquadramento para as circunstâncias e para a factualidade, o Ministério Público vai ter que apurar essa factualidade. E, portanto, é isso que o processo, seguindo a sua tramitação normal, é isso que ocorrerá. E depois, se houver indícios da prática de qualquer crime, haverá acusação. Se não houver, o processo é arquivado e, portanto, terminará. Destaca uma outra notícia, o facto do Governo extinguir um serviço que avalia a violência doméstica. Isto é preocupante? É uma peça interessante aqui do Diário de Notícias, feita pela jornalista Filipa Ambrósio de Sousa,
a extinção da Direção-Geral da Administração Interna leva por arrasto a que possa ter descontinuidade o programa de avaliação de risco de violência doméstica, em que estavam a ser monitorizadas situações de violência doméstica a mulheres, sendo certo que este programa podia ser estendido à violência juvenil, que hoje é um fenómeno que está a crescer, e também sobre os idosos, numa altura em que a austeridade aperta, que há grande desemprego, as pessoas vivem em situações de grande stress diário, a violência tem aumentado. Aliás, esta estatística que vem aqui publicada é verdadeiramente impressionante. 37 homicídios em 2013, 26 mil inquéritos abertos em 2012, 73 queixas de violência doméstica por dia. São números verdadeiramente impressionantes e o Estado não pode deixar de forma alguma desamparadas estas pessoas. Quer dizer, os cortes, todos compreendemos que, não havendo dinheiro para manter tudo, alguns serviços tenham que ser cortados. Agora há situações de verdadeira calamidade social que têm que ser acorridas e que tem que haver verba para estas situações. Destaca também a crise na ciência. É uma notícia que vem hoje no Público. É mais uma das situações de vítimas do corte de verbas, não é? Aliás, há o comentário aqui no Jornal Público de 3 investigadores em que referem precisamente as dotações são cada vez mais baixas, as taxas de sucesso também era preferível não abrir os concursos, quer dizer, para não havendo verbas para projetos de investigação e desenvolvimento, mais vale a pena, está o investigador a dizer que não se deviam sequer abrir os concursos. As pessoas, nestes momentos, são sempre criadas burocracias adicionais para dificultar o acesso às verbas e, portanto, também é uma situação que os cientistas se queixam. Quer dizer, e a sangria de cérebros de Portugal que isto ocasiona. E isso é verdadeiramente preocupante, porque estando supostamente a estatística a indicar-nos, há 3 trimestres consecutivos a esta parte, que há uma queda do desemprego, que há um aumento do investimento e que há um indício de aceleração da economia, cortarmos verbas para a investigação e desenvolvimento pode significar que estamos a hipotecar o desenvolvimento futuro do país. E o futuro a curto prazo. E, portanto, esta saída de cérebros, este corte na ciência, na investigação e no desenvolvimento, pode ter efeitos altamente perversos no desenvolvimento da economia do nosso país nos próximos tempos. Não pode ser hipotecado dessa forma. António, tomou posse esta semana, lidera agora o órgão distrital com mais advogados. Quais são as principais preocupações do trabalho que é agora a fazer nos próximos 3 anos? Olha, nós, os tribunais, a justiça está a ser vítima dos cortes. É também uma das áreas. Já falámos disso. É também uma das áreas fundamentais que está a ser vítima de cortes. Compete à Ordem dos Advogados e aos advogados, de alguma forma, trabalharem com o poder político para ver como é que poderá ser conformada a diminuição do orçamento, que me parece demasiado drástica, para a área da justiça. E, designadamente, o Estado dificilmente terá o apoio da Ordem dos Advogados para encerrar tribunais, como acontece com o proposto mapa judiciário, que encerra 22 tribunais e cria 25 extensões territoriais. Extensões territoriais são uma espécie de balcões abertos ao público que não funcionam como tribunais, embora haja dessas 25 extensões, eventualmente 6 que possam vir a fazer julgamentos porque se encontram a mais de 50 km das comarcas de distrito. Portanto, tudo o que seja afastar cidadãos dos tribunais, neste caso os tribunais dos cidadãos, não poderá ter a aceitação da Ordem dos Advogados. Depois vai-se assistindo, até pela falta de verbas, a uma proliferação dos meios alternativos de justiça, que não são justiça estatal, não são feitos por juízes. Muitas vezes não estão lá advogados. Ora, a isenção do juiz e a presença do magistrado e a justiça ser feita por magistrado é absolutamente fundamental para o Estado de Direito. Assim como a possibilidade das pessoas se fazerem acompanhar dos seus advogados, que é quem garante a independência do aconselhamento ao cidadão e que ele está bem aconselhado e que se consegue defender, porque nós temos um papel de defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E, portanto, os cidadãos devem desconfiar quando o Estado quer afastar os advogados dos cidadãos, porque são os advogados que protegem os cidadãos. Portanto, todas estas situações que estão a ser criadas com o pretexto da falta de dinheiro, e que é evidente e que todos nós reconhecemos que existe, mas para afastar cidadãos dos tribunais,
dos juízes e dos advogados merece inteira rejeição da nossa parte. E depois o que verificamos é que há um fenómeno na justiça de afastamento das profissões jurídicas tradicionalmente qualificadas e com cultura judiciária, como é o caso do magistrado e dos advogados, em que estão eventualmente a ser substituídas por outro tipo de profissionais, sem cultura judiciária, menos preparados tecnicamente e que não pode dar bom resultado. Portanto, tem que ser feita essa aproximação cada vez mais da justiça aos cidadãos. António, muito obrigada pela presença neste Jornal das 10. Muito obrigado e bom dia.